Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, é língua portuguesa, concordância nominal. Acompanhe comigo, vamos passo a passo. Então, daquele jeito devagarzinho, primeiro, o que é a concordância nominal? Concordância nominal é aquela feita por meio dos nomes. Oh, que beleza! Então, aqui não vai me interessar o verbo. Nome, entenda o que não é verbo, ou seja, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, isso tudo é nome. Então, quando eu falo, por exemplo, repare só, duas meninas saíram, repare que meninas aqui, isso é o substantivo. E por que está duas meninas e não dois meninas? Porque aqui está havendo uma concordância nominal entre o numeral, duas e o substantivo meninas. A mesma história é, no caso, esta aluna saiu. Então, aluna não é um substantivo feminino? Então, repare, por isso, esta aluna e não este aluna. Então, isso é a tal da concordância nominal. Então, aí, dentro dessa tal concordância nominal, existem várias especificidades pelas quais nós vamos passar. Primeira, que você tem de memorizar, esta daqui, que normalmente, né, é trazida como uma ideia muito fácil, mas pode gerar um derivativo. Então, acompanhe. Quando você vir um adjetivo depois de substantivos, aí depois eu vou fazer um esqueminha aqui. Alexandre, e se ele vier antes? Se vier antes, não vai gerar nenhum tipo de rolo, não. E entenda, o substantivo, primeiro ele vai aparecer depois eu vou colocá-lo antes. Então, vamos juntos. Primeiro, quando o adjetivo vier posposto, significa depois de substantivos. Exemplo, menino, menina, bonita. Então, repare que menino aqui é o substantivo, menina é o substantivo também. E no caso, bonita, concentre comigo, e bonitos aqui, ó, é o tal do adjetivo. Aí o que me interessa saber? Me interessa saber o seguinte, quando nós virmos um adjetivo depois, anote isso para mim, depois de substantivos, pelo menos em regra, eu posso concordar com o substantivo mais próximo. Esta concordância é chamada de atrativa porque é feita com o substantivo mais próximo. Ou o adjetivo poderá concordar com todos os substantivos presentes. Então, aqui, quando esse adjetivo concorda com todos os substantivos presentes, essa concordância é chamada de rígida. Rígida ou gramatical. Tá legal? Ou por soma, aí existem vários nomes. Importante, repare que o adjetivo aqui no plural ficou no masculino, chamado gênero neutro, bonitos. Por quê? Porque os substantivos possuem gêneros diferentes. Quando há um substantivo masculino e um feminino, o adjetivo que vem a concordar com ambos tem de ficar no masculino, tá? Você não diria menino e menina bonitas. Agora, Alexandre, e se fosse menina e garota? Aí não há dúvida. Menina e garota bonitas, tá? Então, cuidado com isso. Legal. Então, este detalhe é o primeiro a que você vai se prender. O segundo é o seguinte, vou fazer uma baguncinha aqui, ó. Vou jogar aqui para cima. Repare, é fácil, só você prestar atenção. E se o adjetivo, no caso aqui vai ser, de novo, o adjetivo bonito, vier anteposto aos substantivos? Agora você tem de prestar atenção. Se ele vier anteposto, concentre aqui comigo. Anteposto significa antes, tá? Ele vai concordar para variar em regra com o substantivo mais próximo. Então veja aqui comigo só. Se aqui eu colocar o adjetivo, necessariamente neste contexto, eu vou ter de colocar bonita. Bonita, menina e menino. Alexandre, e se eu invertesse a ordem? Botasse o menino antes da menina? Aí vai ficar bonito, menino e menina. Repetindo,
se o adjetivo vier antes dos substantivos, ele concorda com o mais próximo, pelo menos em regra. E se o adjetivo vier depois dos substantivos, ele vai concordar com o mais próximo ou com todos os presentes. Fácil pra caramba, tá legal? Então é isso. Então veja só, essa é a primeira regrinha prática. Vem comigo. Agora a segunda regrinha prática tá aqui, ó. Aqui você vai se prender. Cuidado com esses caras, meio, bastante, muito, pouco, caro e barato. Para começar, vamos nos prender ao muito e ao bastante. Nada demais. Muito, bastante e meio, vou colocar até asterisco, aqui ó, eles trabalham em conjunto. Veja só, quando o muito se associa a um substantivo, vou colocar aqui ó, substantivo, aqui o substantivo, ele vai concordar em gênero e em número com o substantivo a que está ligado. Não há dúvida que você não diria muito pessoas chegaram. Jamais isso. Não vejo rolo. Alexandre, e quando muito estiver modificando um adjetivo, como no caso aí de tristes, aí eu quero que você anote. Essa mala passa a ser, ó, um advérbio, e o advérbio ele traz consigo uma característica. Qual é? O advérbio é uma forma invariável em gênero e número, tá? Então aqui, ainda que sejam tristes, eles ficaram muito tristes, ok? Aí você pegou essa ideia, não pegou? Então preste atenção que eu vou falar com você olhando nos seus olhos. A mesma lógica vai acontecer para bastante meio. Aí, se você ficar na dúvida, você pega o tal do bastante ou do meio e substitui por muito. Por exemplo, aqui ó, bastantes, veja, tá com Szinho. Bastantes pessoas chegaram. Por que bastantes? É só substituir pelo muito. Você não falaria muito pessoas. Se o muito no lugar do bastante variar, o bastante também varia. Por isso que eu disse bastantes pessoas chegaram. Percebeu? Então, aqui o bastante está ligado ao substantivo. Quando ligado ao substantivo, ele vai concordar em número aí, ó, com esse substantivo a que se refere. Molinho. Alexandre, e no de baixo? No de baixo é a mesma coisa. Está modificando o adjetivo tristes, papel aqui, ó, tal qual foi em cima, um papel de advérbio, um papel adverbial. Então, repare o seguinte, eles ficaram bastante tristes. Por que está sem variação? Porque se no lugar do bastante você colocasse muito, ficaria, eles ficaram muito tristes. Veja que aí é melzinho na pepeta, né? Não vejo o rolo aqui sem problema, tá? Vou fazer aqui agora um exemplo só para você botar aí no papel. Coloque no papel. Se eu fizesse assim, ela está meia cansada ou meio cansada? Pense comigo. Substitua meio, eu disse, pelo muito. Esse é o macete. Ela está muito cansada ou muito cansada? Muito cansada. Se ela está muito cansada, ela está meio cansada. Meio aqui é advérbio. Estamos juntos? Agora, deixe-me mudar. Comi meio maçã ou meia maçã? Meia maçã. É só substituir pelo muito. Eu não comi muito maçã. Se eu comi muita maçã, o muito varia, o meio segue. Percebeu? Então não há nada demais. É só você ficar preso a substituir bastante e meio pelo muito, que normalmente não gera qualquer tipo de dificuldade, ok? Então, beleza. Então, vamos lá, pau no burro. Vem pra cá, acompanhe, virei. Mais dois detalhezinhos. Cuidado com caro e barato. São duas palavrinhas, caro e barato. Aí vai variar de acordo com quem?
O sangue de Jesus tem poder. Vai variar de acordo... meu aluno, você tá aí dormindo? Preste atenção. Vai variar de acordo com o verbo que está ligado ao termo. Ih, Alexandre, não entendi. Não, tá aqui, é molinho. Se tiver ligado ao verbo custar, você assustou, meu aluno? Fica calmo, tá com medo? Custar, esse cara é advérbio, ele não varia. Então aqui, ó, caro, advérbio. Beleza? Se ele é um advérbio, ele não varia. Isso já tem que estar na ponta da língua. Então, e se botar aqui barato? A mercadoria custa barato. Alexandre, só por causa do verbo custar? Só por causa do verbo custar. E se no lugar do verbo custar estiver o verbo estar ou o verbo ser, né? Por exemplo, ó, verbo ser, a mercadoria é cara ou é barata. Aí, caro e barato passa a ter um papel adjetivo. Opa! Se o papel é adjetivo, aí vai variar de acordo com o substantivo a que se refere. Fomos juntos? Tá mole? Então, ó, o referente custar, caro e barato não variam. Ser e estar, caro e barato vão variar de acordo com o substantivo a que se referem. Dando sequência, vou beber aquele golinho de água aqui para dar uma moral que a galera botou para mim. Essa galera aqui é a melhor do Brasil. Faz um bocado de movimento, né? Mas é a melhor do Brasil. Repare só. Bebi um golinho. Aí repare. Alerta e menos. Alexandre, possibilidade de alerta e menos na minha prova. Meu aluno. Normalmente, o menos não, né? Até porque... você já deve estar com o ouvido preparado. Você não vai falar, ah, ela tinha menos chance. Aí pronto, só falta cuspir no chão para virar baixaria completa. Ela tinha menos chance? Não, ela tinha menos chance. Quando então, Alexandre, eu estou ouvindo você. Quando que eu vou usar menos? Quando você estiver doidinho para queimar seu filme. Aí você usa. Porque menos, essa palavra não existe na língua portuguesa, tá legal? Ela não está registrada em nossos vernáculos. Então não existe. Então, sabe quando que você vai usar menos? Nunca. Sempre menos. Por exemplo, aqui ó, havia menos pessoas. Legal? E o alerta? O alerta, cuidado com ele. Ele tem um papel adverbial e não adjetivo. Porque, na verdade, deixe-me tentar explicar a você. Este alerta aqui, ele traz consigo, olha só, ele traz consigo a preposição em subentendida. A preposição em, na verdade, ela está aqui, só que ela está escondidinha, ela não aparece. O que está escrito aqui é: os soldados estão em alerta. Mas só que essa preposição, como ela fica subentendida, você só olha a palavra alerta. Aí você quer fazer concordância como se fosse, por exemplo, a palavra tranquilo. Aí você diria, os soldados estão tranquilos. Mas só que o alerta não tem papel adjetivo. O papel do alerta é adverbial. Na verdade, ali existe uma locução adverbial em alerta. Mas a preposição, como ela fica subentendida, você não vê e acaba de repente escorregando. Registre. Alerta é invariável. Ok? Beleza. Mole, mole também, não vejo mais algum rolo. Vamos para cá. Então, aqui, estou enquadrado direitinho? Veja. Ó, estou para cá. Então, agora vem comigo aqui. Próprio, mesmo, anexo, incluso, kit, todos são termos com papel adjetivo. Aí existe aqui uma especificidade. Tente entender. Toda vez que você usar papel, ó, adjetivo, termo com papel adjetivo, ele vai concordar com o substantivo a que está ligado. Aí não há outro caminho. Veja, se é a carta, repare, vou sublinhar aqui, ó, a carta está anexa. Por que ela está anexa? Porque anexa, repito, o papel é adjetivo. Papel adjetivo concorda com o substantivo, ó, a que se refere. E se fosse no lugar de anexo, fosse incluso? A mesma coisa. A carta está inclusa, inclusa ao recibo.
Vou mudar um cadinho. E se fossem as cartas? As cartas estão anexas ou inclusas ao recibo. Então veja, repito, se o papel do termo é adjetivo, ele concorda com o substantivo ou com o equivalente, né? O equivalente a que ele, o adjetivo, se refere. Beleza? Então tá. Agora cuidado com o detalhe. Esta forma aqui, ó, em anexo, agora a preposição em tem de estar explícita, tudo bem? Em anexo, não confunda com alerta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, repare aqui, se você vir a locução em anexo, esta locução tem um papel adverbial, é de um advérbio. Se o papel é adverbial, é de um advérbio, a locução traz consigo uma característica, a ausência de variação. Então, ainda que seja a carta, ainda que sejam as cartas estão em anexo. O documento está em anexo. Os documentos estão em anexo. O em anexo não varia, fica paradinho. Alexandre, e se tirar a preposição em? Aí vira adjetivo. Virou adjetivo, concorda com o substantivo a que está ligado. Percebeu essa diferença? Então, cuidado com isso, tá, gente? Cuidado que é um perigo. O mesmo aqui, ó, o mesmo, eu gostaria que você colocasse um macetinho. Vou fazer aqui uma bagunça, tá? Repare, olha só, ela, mesma, macetão, que eu só dou aqui no alfacom. Macetão é no alfacom, outro lugar não dou não. Repare, só para você, ó, ela saiu mesmo. Veja a diferença entre elas. Macete. Se você vir a palavra mesmo antes do verbo, tá? Antes do verbo, ele vai concordar em gênero e em número com o termo anterior. Não entendi. Se fossem elas, seria elas mesmas saíram. Percebeu? Ele mesmo saiu, eles mesmos saíram, ela mesma saiu, elas mesmas saíram. Então, se o mesmo vier antes do verbo, ele concorda com o termo anterior. E se vier depois do verbo, repare, o mesmo ele é invariável. Então, repare o detalhe que vai fazer toda a diferença. Mesmo depois do verbo, não varia. Mesmo antes do verbo, concorda com o termo anterior. Pão, pão, queijo, queijo. Percebeu? Legal. Aí vamos dar sequência. Deixa eu ver o tempo de que disponho. Tá bom, mais ou menos. Acompanhe. Embaixo. Essas formas aqui aparecem demais em prova, tá? É proibido, é permitido, é necessário, é bom, é ótimo. Todas elas são congeladas, elas vieram prontas para a língua portuguesa. Aí elas serão marcadas pela presença, ó, do verbo ser, o é aqui é o verbo ser, mais um adjetivo. Proibido, permitido, necessário, ótimo, bom, preciso e por aí vai. Qual é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: só haverá concordância entre o adjetivo e o substantivo a que ele se refere se o substantivo estiver determinado. Determinado, quando a gente fala, normalmente é pelo artigo, tá? É pelo artigo a. Pode ficar tranquilo. Alexandre, existe uma outra possibilidade sem ser o artigo? Não há dúvida. Eu poderia colocar ali um pronome indefinido, por exemplo, é ótima, muita maçã. É uma outra história. Mas não vamos nos prender a especificidades, ok? Então repare só, é necessário entrada de estranhos. Por que é necessário entrada de estranhos? Todo mundo estranho, entra aí. O exemplo não está dos melhores, mas eu deixei aqui. Então o importante é a entrada, tá? Então entrada não é o substantivo? Esse substantivo está com ou sem artigo?
sem artigo. Se vier sem artigo, não há concordância. É necessário entrada de estranhos. Fique à vontade, pode entrar no departamento. Aqui é departamento público. Agora, embaixo, é necessária a entrada de estranhos. Alexandre, por que agora ficou necessária? Porque aqui apareceu o artigo, ó. Me churuca pra caramba. Vou criar outro exemplo. É bom, ó, maçã é bom para os dentes. Repare que eu não botei o A. Agora eu vou colocar o A. A maçã é boa para os dentes. Percebeu? Outra. Vou botar aqui com permitido. É permitido, ó, é permitido participação de todos. Vou repetir. É permitida a participação de todos. O detalhe está no artigo. Se vier o artigo, haverá concordância. Se não vier o artigo, não haverá concordância. Molinha, acabou. Tranquilo? Então tá. Então deixe-me ver. Vamos embora. Vem comigo, vem para o último detalhe, acompanhe. Repare aqui. Concordância com o tal do possível. Tudo que eu vou lhe falar aqui só serve para esta palavrinha, possível, ok? Então é com o possível. Deixe-me colocar dois exemplos quaisquer. São carros, repare, ó, carros, os mais belos possíveis. Preste atenção. Agora um outro exemplo meio esquisito. Carros, Alexandre, calma, respire. O mais belos possível. Alexandre, fala, meu filho, eu estou ouvindo você. Eu nunca vi isso no meu dia a dia, num jornal, numa revista. Não, pode ficar tranquilo. No seu dia a dia você não vai ver, não. Você só vai ver mesmo no dia da prova. Pode ficar tranquilo, é só no dia da prova mesmo que você vai ver. Ah, Alexandre, então não vou ficar tranquilo. Lógico que não. Por quê? Porque esse possível, ele está num tipo de estrutura meio esquisita, mas é uma esquisita com a qual você vai ter de ter contato. Repare o seguinte, que este os aqui é o artigo de carros, mas só que ele está posposto a carros porque o infeliz quis assim. E possíveis aqui é um adjetivo. Então, que vai concordar com o substantivo, no caso aqui, carros. Os carros mais belos possíveis. Macete. Repare, vou pegar aqui o azul. Quando você vir, ó, que o artigo está no plural, o possíveis também vai ficar no plural. Agora, embaixo, o que está acontecendo? Este o não é o artigo de carros. Na verdade, o que está escrito aqui é a locução o quanto. Olha aqui, ó. O quanto, ó, vou botar aqui quanto. Carros, o quanto possível mais belos. Só que como esta palavrinha quanto fica subentendida, escondidinha, oculta, aí você fica, é estranho, mas você tem que tentar entender. Então repare o que está escrito aqui são carros, o quanto possível mais belos. E em cima, os carros mais belos possíveis. No final da história, a ideia é a mesma, só que são maneiras diferentes de eu estruturá-las. Percebeu? Macete. Quando você vir o artigo no singular, o possível o acompanha no singular. Então, macetão é isso. Possível, plural com plural, singular com singular. Eu só coloco o quanto aqui só para explicar de forma cartesiana o que está acontecendo. Tranquilo? Então, legal. Então, agora a gente vai fazer o quê, meu filho? Vamos fazer o exercises. Então, exercício, acompanhe comigo, deixe-me pegar aqui meu papelzinho. Vamos embora. A frase em que a concordância nominal está incorreta é... Letra A. A confusão formada diante do prédio da instituição era meio, meio grande. Se é muito grande, era meio grande, perfeita. Letra B.
enviaremos incluso no imposto a taxa. Repare, o que vai incluso é a taxa. Então, a taxa ela vai incluso ou inclusa? Pode parar. Adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. É B. B de bola. Letra C. Ela não devia deixar as crianças sós, ou seja, sozinhas. Macete. Se o só é igual a sozinho, sozinha, ele é adjetivo. Então, vai concordar de novo aqui, ó, com crianças sozinhas. Michuruca. Tá bem. Letra D. Finalmente, meu colega está quite. Se o colega é quite. Se fossem meus colegas, estão quitéis. Quite tem papel adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere. E na letra E, elas próprias funciona igual mesmo. Elas mesmas, elas próprias, ela própria, ela mesma. O próprio vai concordar com o termo anterior. Então está perfeita. Resumindo, questão número 1, resposta letra B. B de bola. Próxima questão, acompanhe. Questão número 2. Na questão número 2, a concordância nominal está correta, exceto em, letra A, as crianças estão sozinhas. Se estão sozinhas, estão sós. 10. Letra B, baixaria. É proibido a entrada. Olha o artigo aqui, ó. Se está com o artigo aqui, não é proibido, é proibida. Pode marcar. Letra C, eles mesmos. Se o mesmo está antes do verbo, concorda com o termo anterior. Tá perfeita. Letra D, envie os documentos em anexo. Você viu comigo que o em anexo não traz consigo a possibilidade de variação. Nota 10. Vamos para a próxima. Número 3. A concordância nominal está incorreta em, letra A, saíram desta briga bastantes pessoas. É só substituir por muito. Se vai dar muitas pessoas, são bastantes pessoas em coma. Briga esquisita, hein? Então tá certa. Letra B. Os alimentos custam muito caro. Verbo custar, o caro não varia. Então custam caro, tá perfeita. Letra C. Segue em anexa. Não. Em anexo é uma locução que não traz consigo variação. Segue em anexo. Letra C de Cristo. Marcou. Letra D. Ele saiu ileso. Ileso ou ileso, tá? A norma prefere ileso. Ileso do acidente. Se fossem eles saíram ilesos. É adjetivo concordando com o equivalente substantivo a que se refere. Letra E. As moças chegaram juntas, né? Juntas aqui, também tem um papel adjetivo. Vieram juntas à aula. Tá perfeita. Tá nota 1000. Vamos para número 4. Acompanhe. A concordância nominal está correta em, letra A, é necessária a atenção. Pode parar. Letra B, ela tomou decisões olha o mais sensatas possível. O no singular, possível no singular. Letra C, após muitas ameaças, se o muito variou, bastante também varia. C de Cristo, nota 1000. Letra D, quando a moça terminou de arrumar as malas, já era, melhor, meio-dia e meio, não, meio-dia e meia, de meia hora. Aqui a ideia é um numeral, concorda com o substantivo hora, meio-dia e meia, não vai cometer uma falha boba desta. Número 5, assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal. Letra A, de novo, é necessária a presença. Está reparando como é que repete? Mole, michuruca. Letra B, há bastantes pessoas, há muitas pessoas. Se o muito variou, o bastante segue. Ele quer que não possui erro? Pode marcar. Letra C, nós mesmos, lembra? Antes do verbo, concorda com o termo anterior. Nós mesmos providenciamos comida e vai que vai, então é zerinho. Zerinho para a letra C. Letra D, é proibido? Não, é proibida. Olha o artigo. É proibida a entrada de pessoas estranhas neste local. É zerinho para D de Deus. E letra E, seguem os documentos, eles seguem anexos e não anexo.
o adjetivo, ele concorda com o substantivo a que se refere. Ok? Fiquei grandão? É isso. Estou esperando você no próximo. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.